paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Vamos a mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos usando essa revista nesse trimestre. Estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021, último domingo do mês de janeiro. A lição é a lição de número 5. O título diz assim: Fruto do Espírito, o eu crucificado. O textuário encontra-se em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Eu desejo a todos um bom estudo. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e a todas aquelas pessoas que estão agora assistindo a esta transmissão, esse vídeo pela internet. Eu sou o pastor Márcio, co-pastor aqui na sede, e estamos ministrando mais uma aula da Escola Dominical. O tema desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Estamos falando durante esse trimestre sobre a crença nossa da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais e especificamente a Assembleia de Deus na ação do Espírito Santo. Já falei em outros momentos que as pessoas entendem o pentecostalismo, esse movimento, como ligado somente a falar em línguas estranhas. E estamos vendo nesse trimestre que não, o pentecostalismo crê na ação do Espírito Santo com destaque em todas as áreas da nossa vida e de várias formas. Não é só falar em línguas estranhas, mas em todo o processo da salvação e da vida do crente, o Espírito Santo está atuando. Por isso a Igreja Pentecostal, especificamente a Assembleia de Deus, tem essa base de fé e crê nessa atuação do Espírito Santo. A lição deste domingo, dia 31 de janeiro de 2020, é a lição de número 5, com o título O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Vamos falar, então, nesta lição, neste domingo, basicamente sobre o fruto do Espírito, mais uma área de atuação que nós, o pentecostalismo, nós os pentecostais, cremos o Espírito Santo gerando o fruto do Espírito na vida do crente. O texto base para esse estudo, essa meditação, é Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 a 26, mas há outros textos na Bíblia. Esse é somente uma base inicial para estudarmos este assunto. E ao analisarmos o texto de Gálatas capítulo 5, esse texto fala sobre uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. E quando está falando dessa luta, mais à frente, então, fala-se sobre o fruto do Espírito. Para entendermos melhor o fruto do Espírito, então vamos entender um pouco esses termos, a começar por essa luta entre carne e espírito. O que é a carne nesse sentido? A Bíblia menciona, lá do grego sars, que é traduzido como carne, em diversas partes da Bíblia, com alguns sentidos. Um primeiro, mais geral, é para se referir ao ser humano em geral. Então, quando fala toda a carne, em muitas passagens, está se referindo à humanidade, carne no sentido de a humanidade. Um segundo sentido é um sentido literal, carne assim, do corpo físico, do corpo do homem, do corpo individual de cada um.
Então, quando a Bíblia fala nesse sentido, e eu deixo alguns textos para verificar isso, ela está se referindo ao corpo material de cada um de nós, esta carne que nós vemos aqui, esse corpo que temos. E um terceiro sentido, que é o sentido do texto de Gálatas no capítulo 5, é um sentido espiritual, referindo-se à natureza humana pecaminosa, ou seja, a nossa tendência, a carne, essa carne que se opõe ao espírito, não é a humanidade, não é o corpo humano, mas é a natureza, essa tendência a pecar, a fazer o mal. Nesse sentido, em outras passagens, nós vemos carne se referindo à natureza humana pecaminosa, a tendência a pecar. É esta luta que existe. A carne contra o espírito é a vontade, o desejo, essa nossa natureza de pecar que luta contra o Espírito de Deus em nós. Entendido, então, o conceito de carne que luta contra o Espírito, resta-nos, então, entender o Espírito, o fruto do Espírito, se a carne é a natureza, esse desejo de pecar, o que é o fruto do Espírito? Então, partimos primeiro de relembrar que a salvação nos traz um novo nascimento, a regeneração. Nós, afastados de Deus, com a natureza totalmente decaída, totalmente desligada de Deus, quando falamos em salvação, a salvação começa nesse novo nascimento, nessa regeneração, que é um milagre que Deus faz a partir do momento que aceitamos a Cristo, que nos dá de imediato um novo nascimento, uma nova vida. E nesse momento em que aceitamos a Cristo, que recebemos a salvação, imediatamente o Espírito Santo também vem habitar na nossa vida. E é aí que começa o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vem habitar conosco com o objetivo de nos fazer participantes da natureza divina. Ou seja, se a carne é a natureza pecaminosa, o Espírito Santo, a partir do momento que aceitamos a Cristo, ele vem habitar em nós para mudar essa natureza e nos transformar passo a passo, nos mudar, a retornar ao homem original, ao estado original que era a nossa natureza perfeita, sem pecado. É um trabalho no interior de cada um de nós que o Espírito de Deus vai fazendo. Por isso nós, no pentecostalismo, aí entra o Espírito Santo. É Ele que atua mudando a nossa natureza. Veja que a salvação é imediata, é o novo nascimento. Quando aceitamos a Cristo, a partir daquele momento podemos dizer, somos salvos, estamos salvos. Mas a nossa natureza carnal, ela ainda está conosco. E o Espírito Santo já vem habitar, e aí entra o trabalho do Espírito Santo em mudar a nossa natureza. Mudar é o Espírito Santo habitando, e ele começa este trabalho. Então, nesse sentido, o que seria o fruto do Espírito? Nada mais do que a manifestação da natureza divina em nós. O Espírito Santo está atuando e começa essa transformação, e isso vai nos moldando, alterando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Esta ação de mudança de natureza, de mudança de caráter, de mudança de personalidade, ela é descrita como o fruto do Espírito. O que é o fruto? Fruto é o que vem, algo que planta, então você colhe. Fruto é justamente o resultado dessa ação do Espírito Santo em nossa vida, mudando as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas práticas. Na salvação, então, o Espírito atua, e fruto do Espírito, o que é essa mudança de atitude, é o que nós vemos dia a dia. A pessoa, o ser humano que é salvo, ele vai mudando a sua forma de ser. Esse fruto manifesta, então, as virtudes de Deus no homem. Em outras palavras,
nós ficamos cada dia mais parecidos com Deus. Nós vamos retornando àquele estado original para parecer com Deus. Os dons é para termos uma parte, a manifestação do poder de Deus. E o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Deus em nós. É a manifestação da alteração da nossa personalidade. Dom é a manifestação do poder de Deus. Fruto é a manifestação do caráter de Deus, da mudança em nosso ser. E uma coisa que nós vemos em Gálatas é que o fruto do Espírito, ele é mencionado no singular, O fruto do Espírito aí vem uma lista de 9 virtudes. O que os teólogos e todos entendem? É que o fruto do Espírito não são os frutos, aqueles 9 itens. Aqueles 9 itens são as manifestações desse caráter de Deus em nossa vida. São as diversas formas dele se manifestar. Então, o fruto do Espírito é passarmos a gradativamente apresentarmos, parecermos com Deus, o seu caráter, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Isso é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é uma coisa só, que vai se manifestando em diversas áreas. Caráter, quando a gente diz o caráter, por exemplo, de uma pessoa que é um caráter bom, você já imagina uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que sabe tratar. Você não diz que uma pessoa é bom caráter só por uma virtude, mas por um conjunto de atitudes dele. Por isso que o fruto do Espírito na Bíblia, em Gálatas 5, é mencionado de forma singular. O fruto do Espírito. Porque não é que você tem amor e não tem mansidão. Ou você desenvolve só o amor e você desenvolve a fé e não desenvolve a paciência. Enfim, aquelas virtudes, todas elas vão sendo desenvolvidas juntas. É um fruto único com diversas manifestações. É o caráter de Deus em nossa vida. Volto a dizer, fruto do Espírito é singular, porque liga fruto com caráter, passarmos a ser cada vez mais parecidos com Deus, o caráter de Deus. E nesse sentido, não existe dizer que uma pessoa tem um caráter bom somente por uma qualidade. É um conjunto de qualidades, todas elas desenvolvendo juntas. E aqui vai assim uma comparação sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Essas duas formas do Espírito Santo atuar no crente, na pessoa, em relação às igrejas atuais. Uma pessoa na igreja, onde há uma igreja, onde os crentes dessa igreja não apresentam fruto do Espírito, uma mudança de caráter, e também não têm os dons espirituais, é simplesmente uma reunião social. É um que chamam formalismo. As pessoas se reúnem, é só um costume, vão lá, mas uma igreja em que as pessoas não mudam o caráter e não tem a manifestação do poder de Deus é simplesmente uma reunião como qualquer outra reunião. Também há a situação em igrejas atuais de igrejas que manifestam os dons, mas sem o fruto. Igrejas que só falam do poder, da ação, a parte dos dons, lembre sempre, é o poder de Deus manifesto. Então, que só falam da cura, só falam da vitória, só falam do poder das ações, mas as pessoas não têm um caráter transformado. Isso são igrejas que valorizam os dons, mas não procuram o fruto, que é o caráter. Uma pessoa pode até manifestar dons, mas sem caráter, isso não é uma igreja de Deus completa. E é por isso que vem os escândalos. Você vê falando-se em milagres, mas com dívidas, com escândalos acontecendo. Por quê? Porque não há desenvolvimento do fruto do Espírito. Outra situação é igrejas que se preocupam somente com o fruto do Espírito, mas não buscam os dons. Aí vem a frieza. Fala-se muito em caráter, e isso precisa falar, precisa o crente ter um caráter transformado, mas não há a busca pelos dons espirituais. Então é aquela pregação
que as pessoas falam de transformação, de nova vida, mas o mundo fala, mas e que vantagem, vamos dizer assim, ou o que eu não estou vendo diferença? Ah, você ficou mais bonzinho, mas as coisas do dia a dia? Então, falta a manifestação do poder, acaba se entrando na frieza espiritual. É importante o fruto do Espírito? Obviamente que é, mas sem os dons fica uma igreja fria e o desenvolvimento lento. É muito devagar, porque a manifestação do poder, do dunamis, né, que a gente viu na outra lição, dos dons espirituais, dão dinâmica à igreja. Por isso, a última situação, que é a igreja que tem dons e fruto. Dons espirituais e o fruto do Espírito. Essa igreja com dons espirituais e fruto do Espírito é o que Mateus 6,18 nos diz. As portas do inferno não prevalecem. É uma igreja com crentes com caráter e semelhante, cada dia se parecendo mais e mais com Deus, ou seja, um caráter cada dia melhor, que agrada, que traz satisfação, que as pessoas gostam, e junto com esse caráter, o poder, os milagres, as profecias, a ação milagrosa de Deus. Quando uma igreja tem os dons espirituais e o fruto do Espírito, é uma igreja vencedora. E é isso que a Assembleia de Deus, é isso que o pentecostalismo autêntico, real, busca. Não ligue, conforme eu falei. Tem gente que acha que pentecostalismo é só sair rodopiando e falando línguas estranhas. Ou seja, são pessoas que veem no pentecostalismo somente os dons espirituais. Não. A Assembleia de Deus, nós, a Igreja verdadeiramente pentecostal, crê na ação total do Espírito Santo. Dons espirituais, poder de Deus manifesta, mas também manifestação do caráter, da mudança de vida. É isso que é um pentecostalismo com a ação do Espírito Santo completa. Então vamos fazer algumas comparações entre o fruto e os dons espirituais, porque ambos são necessários, ambos são gerados pela ação do Espírito Santo. Os dois são gerados. O fruto, que tem a ver com caráter, ele é gerado dentro de cada homem, dentro daquele que é salvo. O fruto do Espírito é ligado à personalidade. E os dons espirituais? Ele não é gerado no homem, não é uma coisa que vem de dentro, é uma ação de fora, é o Espírito Santo que vem e dá esses dons à igreja. Então, os dons espirituais manifestam o poder de Deus, não o poder da pessoa. Já o fruto do Espírito manifesta a transformação que foi feita nesta pessoa. Então, é uma forma de manifestar o poder de Deus, mas o que ele faz em nós. O fruto manifesta o que ele faz em nós, no nosso caráter. O dom manifesta o que Deus faz através de nós, não mas manifestando o seu poder, a sua ação, que ele é capaz de fazer nas demais pessoas, no geral. É isso que diferencia um do outro, dons e frutos. Outra coisa também é que o fruto do Espírito, ele é gerado em um processo lento. Não é algo instantâneo, não é que a pessoa aceitou a Cristo, conforme eu falei, salvação, ela tem um novo nascimento, sim, é uma nova vida, mas como um novo nascimento, como um bebê quando ele nasce, ele tem um processo de crescimento, não é que ele vai se desenvolvendo. O fruto do Espírito é algo também que é desenvolvido na nossa vida. Nós somos salvos, o Espírito Santo atua em nós, e esse fruto do Espírito tem que ser cultivado. Mais uma vez, a excelência da palavra fruto. Fruto é algo que vem da sementinha e vai crescendo até ficar maduro. Também o caráter não é mudado de uma vez por outra. Ele vai aos poucos, dia a dia, na nossa trajetória toda. O fruto do Espírito é um processo contínuo de transformação, mas sujeito a fatores externos. O que eu quero dizer com os fatores externos? É que se você é deixado levar pelo mundo, pela carne, aquela luta carne, ou seja, a natureza carnal contra o Espírito, se você
é deixado levar e cede, esse fruto do Espírito, vamos dizer assim, ele acaba regredindo, você acaba falhando, tá? Acaba tendo quedas, porque você acaba deixando ficar sujeito a essas influências. Já o dom é uma dádiva recebida de Deus, pronta para uso imediato. De repente, se o dom de falar em línguas estranhas, isso é assim, você não é aos poucos, você vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai melhorando, não, é instantâneo, começa a falar em línguas, profecia, de repente o Espírito Santo toma o crente e ele transmite uma profecia imediato, sem nenhum curso, nenhum treinamento de profeta desse sentido. É o dom que toma e manifesta o poder de Deus. Então, isso é uma grande diferença entre fruto e dom. O fruto é um processo lento que tem que ser desenvolvido. O dom, como não é um mérito nosso, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, é imediato, ele acontece independente da nossa capacidade, porque não é a nossa capacidade. Outra diferença importante entre fruto do Espírito e dons é que o fruto do Espírito é para todos os salvos, batizados ou não no Espírito Santo. Isso é muito importante. Todo salvo, ele deve manifestar o fruto do Espírito, ou seja, ele deve manifestar dia a dia o seu caráter sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos fazendo a cada dia melhores, ou seja, mais próximos ao caráter de Deus, dia a dia chegando mais perto ao que é conforme Deus pensa, conforme Deus sente, conforme Deus age. Isso, o fruto do Espírito, é para todos. Se a pessoa se diz salvo, ele deve apresentar o fruto do Espírito. Se não há mudança de caráter, se não há desenvolvimento, se não há melhora nisso, é sinal de que a salvação está em dúvida. Já o dom não tem nada a ver com salvação, nesse sentido. O dom é para os salvos, sim, mas ele o dom é para, na Assembleia de Deus, no pentecostalismo, os dons espirituais, eles são manifestos àqueles que são batizados no Espírito Santo. Alguns, aqueles que são batizados no Espírito Santo, mas, por exemplo, a igreja como um todo pentecostal busca o batismo no Espírito Santo. E muitas são batizadas. A grande maioria no pentecostalismo é batizada no Espírito Santo. Mas nem todas essas pessoas têm, por exemplo, o dom de profecia, o dom de interpretação, o dom de curas. Há pessoas que simplesmente falam em línguas, mas não apresentam os dons, porque, conforme já vimos na lição sobre os dons espirituais, isso é um revestimento de poder para manifestar as obras de Deus para a sua obra, e é o Espírito Santo que vai distribuindo conforme a necessidade e conforme a vontade dele. Então, essa diferença grande entre fruto e dom. E volto a dizer, a igreja não busca somente dons, a igreja não busca somente o fruto, a igreja trabalha com essas duas áreas paralelas, juntos, o tempo todo. A igreja vem alimentando com a palavra, transmitindo a palavra para que o fruto do Espírito se desenvolva cada dia mais. Mas a igreja também incentiva a nós buscarmos os dons espirituais. Embora não seja para todos, mas o Espírito Santo é que distribui, é Ele que sabe o que nós fazemos, nós buscamos. E Ele usa aqueles que dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, o caráter, o fruto do Espírito, esse deve ser algo presente na vida de todos. Se isso não está acontecendo, se não há manifestação do fruto do Espírito e desenvolvimento desse fruto do Espírito, é sinal de que há alguma coisa errada na nossa salvação. Então, só reforçando este ponto, sobre nessa diferença de fruto e dons, o fruto do Espírito, ele é sim um sinal de espiritualidade, santidade, comunhão com Deus. Porque quanto mais a gente se dedica a Deus, quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente busca uma vida de santidade e de comunhão, mais esse fruto, o caráter de Deus se desenvolve em nós.
quanto mais o fruto do Espírito é evidente, é um processo lento que vem acontecendo, mas quanto mais esse fruto do Espírito fica evidente na vida do crente, é sinal de que ele está, sim, com uma espiritualidade maior, com maior busca de Deus, com maior contato de Deus. Já é diferente do dom, eu coloco, que não significa santidade. Como eu falei, o dom é algo que vem para uma ação, para aquele momento, para uma necessidade, e esse dom, então, é manifesto, ele atua, acontece, mas às vezes, conforme lá na igreja de Corinto, que eles tinham dos dons ali à vontade, mas havia muitos problemas. Os dons espirituais não são um selo de santidade para alguém dizer eu sou melhor do que outro. Já o fruto do Espírito é um selo de santidade. Só que tem uma grande diferença. O dom espiritual, quando uma pessoa diz que é melhor que o outro por causa do dom, é justamente porque o dom não tem a ver com essa santidade. Então ele tem comportamentos diversos. Agora, o fruto do Espírito é um sinônimo de santidade, mas justamente uma das virtudes do fruto do Espírito é a humildade. Então, a pessoa, quanto mais ela se santifica e ela tem essa comunhão, essa espiritualidade com Deus, mais humilde ela é. Aí ela não diz, eu sou melhor do que fulano ou cicrano, o meu fruto do Espírito está melhor do que outro. Não, porque uma das virtudes do fruto do Espírito é justamente essa humildade, é de não de se achar ou julgar os outros. O fruto do Espírito nos faz crescer, não é um sinal de maior comunhão, maior santidade, maior comunhão com Deus, só que quanto maior, mais a pessoa se coloca nesse caráter, na humildade, e ela não jamais vai usar isso para se sobrepor a ninguém. Por isso a maravilha do fruto do Espírito. É maravilhoso. E, volto a dizer, quando tem o fruto do Espírito, esse caráter na pessoa, junto com os dons espirituais agindo, o poder de Deus, é bênção na certa. E é isso que nós queremos e buscamos. E eu estou falando aqui tanto de fruto do Espírito, então vamos lá a Gálatas capítulo 5, versículo 22, e lá tem a lista das virtudes relacionadas ao fruto do Espírito, que é uma lista de 9, e que os teólogos fizeram uma divisão, novamente, igual é a divisão lá dos dons espirituais, que é uma divisão didática, somente para facilitar o entendimento. Também o fruto do Espírito tem essas 9 virtudes, tem uma divisão didática, não é a Bíblia que divide, são os teólogos que dividem para a gente entender as áreas em que essas virtudes se manifestam, as áreas que elas ficam mais claras. Então, o fruto do Espírito tem as suas virtudes relacionadas em Gálatas 5:22 como caridade, mas como é traduzida como amor, né? Caridade é uma tradução antiga. Na verdade, a tradução melhor é amor. Então, as virtudes são 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Rapidamente, a aula de hoje não é para entrar nesses detalhes, mas uma passada rápida. Essa divisão dessas virtudes do fruto do Espírito, e volto a dizer, o que é fruto do Espírito? Caráter. Caráter semelhante ao de Deus, cada dia mais próximo ao caráter de Deus. As virtudes em 3 áreas. Uma primeira área das virtudes as virtudes universais, ou seja, que abrange, universal que abrange tudo, em qualquer área, em qualquer sentido, ela se aplica em qualquer situação. São elas o amor se aplica a tudo. O gozo, que tem um sentido, essa virtude, de alegria interior. O gozo não é ficar rindo à toa, não é isso. Não é perder um familiar numa morte e estar rindo. Não é estar desempregado e estar rindo. Não é estar numa doença terrível e estar rindo. Não é rir que nem um bobo. O gozo
é uma alegria interior, é independente da situação que esteja passando, isso não afeta o seu sentimento por dentro. Não afeta, não são os altos e baixos que mudam o prazer, essa alegria interior, o prazer, a vontade de servir a Deus, a comunhão com Ele, isso não muda, não abala, não é, sabe, aquela coisa de qualquer dificuldade, eu vou largar tudo, eu vou abandonar. Não, aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem gozo, ele vem as dificuldades, mas eu estou firme, eu não vou abandonar Deus, eu vou continuar firme, não, isso não vai me derrubar, eu creio em Deus. Outra virtude universal é a paz sentido de tranquilidade. É aquele que tem o fruto do Espírito, ele consegue passar nas diversas situações difíceis, complicadas. Não é que ele não está nem aí com nada, não é isso, não é irresponsabilidade. É simplesmente aquela tranquilidade de saber que vai passar, vai chegar uma hora que Deus vai agir. Não é de desespero, de agora eu vou me matar, está tudo perdido. Não, aquele que tem o fruto do Espírito, ele espera, ele é tranquilo, ele espera porque chega a hora em que Deus vai agir. Outra área das virtudes do fruto do Espírito são as virtudes sociais, ou seja, que tem a relação com a interação com as pessoas. Nessa classe, nós temos a longanimidade. Essa palavra grande significa paciência, tolerância. Isso é longanimidade, paciência, tolerância, conseguir conviver com os demais, com a sociedade. Benignidade. Benignidade significa amabilidade, ser amável, querer o bem. Uma época me perguntaram qual a diferença de benignidade e bondade. Parece a mesma coisa? É muito próximo. A benignidade é querer o bem, é aquela amabilidade, é agir, sabe, de uma forma carinhosa, querendo sempre o coração da pessoa que o bem seja feito. E a bondade é praticar esse bem. Percebe que isso vai junto. Porque aquele que quer o bem, ele não fica só querendo, tomara que vá tudo bem. Ele vai e ele age. A bondade é fazer com que o bem seja cumprido. E isso em relação à sociedade. Por isso, virtudes sociais. E por último, virtudes individuais. Essas têm a ver com o interior da pessoa, que são a fé, mas no sentido maior de fidelidade, de lealdade. A pessoa é leal, é fiel, ela não abandona Deus, não abandona a sua igreja, não abandona sua família, não abandona as pessoas que precisam, ela é fiel, é fidelidade. É esse o sentido, o caráter. Deus, veja que tudo isso está dentro do caráter de Deus. Deus é fiel, Deus não nos abandona. Outra virtude desse fruto do Espírito, mansidão. Mansidão não é ser bobão, aceitar tudo, apanhar e não falar nada. Não é isso. Mansidão tem o sentido de moderação, de não ser exagerado nem para mais nem para menos, agir de uma forma controlada, equilibrada. E por último, a virtude, temperança. Temperança tem a ver com tempero, é domínio próprio, autocontrole. É essa questão de não explodir de qualquer jeito. Ele tem um domínio próprio, um controle. Poderíamos, assim, em cada uma dessas virtudes, gastar muito tempo comentando, mas é só para ter uma ideia geral. Isso, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isso faz parte do caráter de Deus. E o fruto do Espírito é nós sermos cada dia mais parecidos com Deus. Parecidos com Deus não por querer adoração, mas por ter cada dia mais próximo do seu caráter, ter essas virtudes. Isso é o fruto do Espírito. E por último, para encerrar, para produzir esse fruto do Espírito, Gálatas 5,16 nos diz que nós devemos andar em Espírito. O que era andar em Espírito? Entrega da vida nas mãos de Deus, renúncia, conhecimento da palavra, oração, consagração, dedicação à obra. Ou seja, é se dedicar a Deus,
é buscar a Deus. Deus não pode Deus ficar um ser que só nos cultos, ao domingo à noite, você lembra que tem Deus e você vai lá para um culto. Não, é no dia a dia, na nossa vida em geral, é nos preocuparmos de viver para Deus. Isso é andar no Espírito. Também andar no Espírito é deixar que Ele dirija a nossa vida. Conforme eu notei, uns não deixam o Espírito Santo guiar. Ele faz de tudo do jeito que Ele quer. Outros só querem a ajuda quando estão com problema. Aí buscam a Deus, buscam o Senhor. Quando resolver os problemas, abandonam. Mas outros deixam o Espírito Santo guiar em todas as situações, quer seja bom, quer seja ruim. Ele está preocupado em saber a vontade de Deus. E dessa forma podemos passar por provações e correções para dar mais fruto. Ou seja, mesmo que as coisas compliquem, mesmo que a gente enfrente dificuldade, nós entendemos como isso é um processo de crescimento da nossa vida. Nós entendemos que toda correção faz com que esse caráter seja moldado, desenvolvido e melhorado. Assim, o fruto do Espírito cresce em nossa vida. Para encerrar, eu quero só lembrar e dizer a todos que o fruto do Espírito é vital na vida do crente. A Assembleia de Deus, o pentecostalismo, preza pela pregação da necessidade de desenvolvermos o fruto do Espírito. É Deus que coloca isso em nós, através da salvação. Não é mérito nosso, não é porque nós somos bons, mas o que nós precisamos fazer é buscar a Deus, a sua comunhão, para que Ele desenvolva isso dia a dia em nossa vida. A Igreja Pentecostal, ela busca os dons espirituais, o poder de Deus, falar língua estranha, profecia, curas, tudo isso, mas também caráter. O crente tem que ter caráter, tem que ser crente, uma pessoa de caráter. Não adianta pular muito, fazer muito barulho e não ter caráter. Caráter, nós precisamos ter essas duas coisas juntas, os dons espirituais e o fruto do Espírito, que nós caminhemos dessa forma. Essa é o entendimento no pentecostalismo real, verdadeiro, da vida e do crente, e nós entendemos que tudo isso é feito pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, agora eu falo contigo, agradecido por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor, de meditar sobre o fruto do Espírito. Meu Pai, eu te agradeço por essa escola dominical e agradeço por todas as pessoas que têm acompanhado, estão ouvindo, estão assistindo. Ajuda, Senhor, no desenvolvimento espiritual da Tua igreja, do Teu povo. Ajuda todos nós, guarda, protege aqueles que estão em situação de enfermidade, doença, dificuldades diversas. Eu te peço a bênção sobre eles. Meu Pai, tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, eu me despeço e reforçando a vocês que domingo, 19 horas, na Avenida São Miguel, 9111, a sede da igreja, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha participar, venha louvar ao Senhor e estaremos juntos até o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha para desenvolver o seu fruto do Espírito e para também receber os dons espirituais. Conto e espero você lá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.